o Senhor de ser exaltado. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. O título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil é A Vida Exemplar Cristã. O amor fraternal, amor de irmão, amor de amigo, amor da comunhão, amor que nós temos aqui. Diz assim a palavra: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo, muito pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e meditar nesta palavra, baseada de salmos que Pedro traz para nós, que apesar da vida, eu já disse aqui outro dia, irmãos, a vida é ao vivo, né? É real, é na real. Todo mundo sabe aqui o que vive, o que passa, o que experimenta. Já falamos aqui outro dia que toda família, né, irmãos, tem suas lutas. Toda família tem os seus problemas, suas dificuldades. Todos nós temos. E nós cantamos aqui nesta noite, né, declarando que vai chegar aquele dia, né, irmãos? Nós vamos ficar livres disso tudo. Mas enquanto não estamos aqui, mas vivendo aqui, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos aqui, baseado nesse texto, e aprendermos aqui com o apóstolo Pedro, que é possível, irmãos, que eu e você tenhamos uma vida melhor. Nós podemos viver melhor aqui nesta terra. Nós podemos melhorar, irmãos, a nossa vida. Ô pastor, eu tenho vivido tão bem, pastor. Mas dá para melhorar, ó. Dá para melhorar. Nós podemos melhorar. Esse é o desejo do meu coração. Nós podemos buscar isso, irmãos. E a primeira coisa que eu quero destacar, que eu aprendo aqui, é que nós precisamos escolher, nos posicionarmos e entendermos, irmãos, que nós devemos amar a vida. Ame a vida. O texto diz, quem quer amar a vida? E ele dá as orientações do que é necessário. Mas a primeira coisa que nós precisamos lembrar e entender aqui, irmãos, ame a vida. É um presente de Deus, irmãos. Deus nos criou, nos trouxe existência, nos deu vida. Nós vivemos. E melhor ainda, hoje já podemos fazer isso, né, e professar a nossa fé. Não só recebemos vida, fomos trazidos à existência, mas fomos chamados pelo Senhor. Hoje nós já compreendemos isto. Nós podemos servi-lo, louvá-lo, adorá-lo. Podemos viver na certeza de que Ele é um Deus conosco. Ele está conosco, está presente na nossa vida, irmãos, apesar de nós. Até mesmo, muitas vezes, com os nossos pecados, nossas fraquezas e falhas, mas o amor dele é grande, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas é preciso que eu e você tomemos essa decisão, irmãos. Eu quero amar a vida. Já viu aquelas conversas de alguns? Graças a Deus aqui, eu acho que ninguém nunca disse isso, né? Odeio essa minha vida. Que vida é essa? Ou então reclama até da família. Que família é essa? Irmãos, já disse outro dia, família é tudo igual. Quer trocar? Quer experimentar aí? Vamos fazer uma troca, né? Você sai dessa que você está e vamos para outra. Aquela que você acha que, ó, é melhor do que a sua, você tem coragem? Você teria coragem de fazer isso, irmãos? Trocar de casa? Você pode ter uma grande decepção, porque às vezes seus olhos enganam, viu? Família é tudo igual.
E tem pessoas às vezes que parece que não amam a vida. E eu aprendo aqui com Pedro, com o Senhor, que nós precisamos amar a vida, irmãos. Ame a vida é um presente de Deus e passa rápido. O máximo que a gente chega é 120. Tem alguns aqui que está bem perto já. Passa rápido, irmãos. É assim, ó. Não é assim que a Bíblia fala? É muito rápido. Então ame a vida, meu irmão, minha irmã, ame a vida. Ame, é presente de Deus. Tá ruim, tá difícil, mas pode melhorar. O Senhor pode te abençoar. Você mesmo pode tomar umas atitudes para melhorar a sua vida. Ame a vida, meu irmão. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Eclesiastes 9:9 diz que a sua esposa é presente de Deus e Ele te deu. Goza a vida com a sua mulher. Aproveita que é presente de Deus. Em meio a tanta luta, problema e dificuldade, desfruta da sua esposa. E um detalhe, irmãos. Não precisa falar o que é não, mas é só aqui. Viu? Lá no céu não tem isso. É só aqui. Então, ame a sua esposa. A Bíblia chega a dizer, se delicie com ela. Desfrute disso. É presente de Deus para a sua vida. Ame a sua esposa. Ame a sua família. Ame o seu marido. Ame os seus pais. Ame o pastor. Ame os irmãos. Ame as pessoas. Meu irmão, minha irmã, aqui Casa de Pedra ela é fera nisso, eu já percebi. Come uma comida boa. E aqui tem uns caras que são bons na cozinha, viu? Não vou nem falar o nome deles. Logo de cara que eu comecei a conhecer os irmãos aqui, foi os primeiros que eu conheci, não é? Ó, os caras são fera, viu? Come uma comida boa. Desfrute a vida. É assim, ô Dudu, como é que eu tiro para não sair lá? Só assim. Entendeu? É presente de Deus, irmãos, a vida. Desfrute. E outra coisa, você é de Deus. E você é único. É único, não tem ninguém igual a você. Pode até parecer, mas você é único. Deus te fez assim, desta forma, do jeito que você é, para a glória dele. E aquilo que você precisa mudar, e eu já disse aqui, quem faz isso é o Senhor. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o seu irmão aí que está do seu lado aí, que fica às vezes te enchendo a paciência, querendo mudar você. Se você tiver que mudar, quem muda é o Senhor. É Ele que santifica, é Ele que quebranta, é Ele que transforma. Ele pode até nos usar, pode usar seu irmão aí para te dar umas orientações, te dar uma palavra, né, com amor, com carinho, até te exortar. Mas é o Senhor que transforma a sua vida, que move no seu coração. Então, meu irmão e irmã, ame a sua vida, ame. Lembre disso, quem é você? Em nome de Jesus, é palavra do Senhor. Não te compare com os outros. Às vezes nós fazemos isso, né, irmãos? Ficamos nos comparando, às vezes ficamos nos diminuindo. Às vezes ficamos dando ouvido a algumas coisas que as pessoas dizem. E o problema não é o que elas dizem, não. Porque tem gente, às vezes, que sofre com o que os outros disseram. Já viram isso? O problema não é o que os outros dizem. O problema é como você repete para você. O problema é como você recebe o que a pessoa disse. E aí você magoa, né? Fica com raiva, fica doente. A gente precisa atentar nisso, irmãos. O que o Senhor fez na nossa vida, quem nós somos, como Deus nos fez. Porque senão a gente passa a sofrer, a ter dificuldade, a não gostar da vida, nem dos outros e às vezes nem da gente mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é essa. Ame a sua vida. Ame aqueles que estão ao seu redor. A Bíblia fala sobre isso, né? Ame as pessoas. Não importa quem ela seja ou o que ela é.
Ame, respeite, tenha misericórdia, compaixão, perdão. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é ame. Ame a vida. Agradeça a Deus por esse presente que Ele te deu. E que passa rápido. Passa muito rápido. Então desfrute da vida. Como eu disse, tem coisas que é só aqui. Tem coisas que só aqui. É claro que nós cremos, irmãos, que lá, eu acho que é infinitamente mais, né, irmãos? Aquilo que Deus tem preparado, a Bíblia diz que a gente não tem ideia. Algumas coisas a gente especula, né, na Bíblia. Alguma coisa a gente tenta imaginar, não é, do que tem lá. Eu falei aqui hoje de manhã que assim que eu chegar lá, depois de estar com o Senhor, ver o Senhor e encontrar alguns guerreiros lá do Antigo Testamento, é pegar uma daquelas carruagens de fogo, chamar uns 2 anjos daquele, não sei quem que eu vou chamar, porque é muita gente na igreja, e a gente vai dar uma volta pelas galáxias, para conhecer todo o universo, que são 200 e poucos bilhões, não é? De galáxias. Nós vivemos apenas em um sistema, não é isso? Mas eu vou querer dar uma viajada aí. Isso é coisa minha, irmão. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Mas tem coisa extraordinária preparada para nós lá. Ou você acha que a vida lá no céu é glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória. Você vai ficar lá assim, igual um galo? Peru, aliás. É, porque tem gente que pensa que o céu é assim. Por isso que tem gente, menina, que diz que o céu é chato. Você já viu alguma criança falar para você? O céu parece que é chato. Você já ouviu isso? Olha só. Como é que é seu nome? A Lívia já ouviu aí gente que falar para ela, criança, o céu deve ser chato. É claro, você fica pregando isso. Você fica dizendo que no céu é aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está diante do Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ô, meu irmão, né, vamos... Tem coisas que a gente nem imagina o que Deus tem preparado para nós. Tem outros que pensam que lá não vai fazer nada. Ô, meu irmão. Interpretam mal, né, aquela palavra que está em é Cantares de Eclesiastes, que diz que para onde a gente vai não tem plano, não tem projeto, não tem nada. Não está escrito isso? Nós temos que entender o contexto, porque que o autor está escrevendo aquilo. Ele está falando daquele que morre e vai para o túmulo, o corpo lá que vai para o túmulo. Lá não tem nada, não. Mas o que Deus tem preparado para nós que somos eternos é outra conversa, irmãos. É outra conversa. Por isso que tem gente que acha que o céu é chato, Olívia. Não é? Mas enquanto a gente não vai para lá, vamos desfrutar e viver aquilo que Deus tem para nós aqui. Então, desfrute disso, viva e ame a vida. Outra coisa, irmãos, que a gente aprende aqui está no versículo 10. Use palavras, irmãos, para abençoar e não para maldizer. Tanto é que é perigoso isso, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Toda palavra que você lança, ela volta. É por isso que a gente abençoa. E principalmente quando as pessoas não recebem, não é? Volta e volta, é igual bumerangue. Então, lance e ministre sempre palavras de bênção. Abençoe. Olha o que diz o versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente, falem com engano. Eu já disse aqui outro dia, o nosso coração é enganoso. A gente ouve ou vê algumas coisas e às vezes não é bem isso. Tem muita gente sofrendo hoje aí com essas mídias, né? Principalmente o WhatsApp. Não sei se eu já falei isso aqui. Irmãos, começou a escrever muito no WhatsApp, eu já paro e ligo. E dependendo da conversa, é pessoalmente. Acho que eu já disse aqui outro dia, eu não sei falar telefone. Se bem que dizem que às vezes parece que eu estou brigando até quando eu estou aqui, né? Imagina no telefone, dizem que parece que eu estou brigando. Mas eu sou assim, é normal. Não estou brigando. Alguns dizem que está nervoso, pastor. Não estou nervoso, eu sou assim. Mas não quer dizer que eu não tenho lutado, irmãos, para melhorar. Para Deus dar uma melhorada, né? Esse negócio de italiano e sulista. Mas a gente pode ser melhor. Mas use palavras, irmãos, para abençoar e não para amaldiçoar. Muitas pessoas às vezes dizem isso que eu estou falando aqui. Eu sou assim mesmo. Quando eu vi, já falei. Eu não mudo, não consigo. É mentira, irmãos.
Deus muda sim. O Senhor nos transforma. Ele é que muda as nossas vidas. Nós precisamos é nos alimentar do Senhor. Nós precisamos é buscar o Senhor. Alimentar a nossa mente, os nossos pensamentos. A boca fala que o coração está cheio. Então a gente precisa se alimentar de coisa boa, irmãos. Você precisa ler Bíblia. Você precisa ler bons livros. Você precisa assistir coisa boa. Coisa que traz bênção para a sua alma e seu coração. Viu? E aí o Senhor vai transformando nosso coração. E já começa quando a gente se rende ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós vemos a sua glória, e aí nós vamos sendo transformados dia a dia. Nós vamos sendo transformados por causa da glória do Senhor. Romanos capítulo 2, 12:2 diz: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos com a renovação da sua mente, para que você saiba e aprenda e receba qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está lá em Romanos 12:2. O que fala da glória está lá em Salmo 42. Não, estou falando errado o Salmo. Cadê o texto que estava aqui? Daqui a pouco eu acho. 2 Coríntios 3,18 é que fala isso. Nós somos transformados, irmãos, de glória em glória quando vemos a face do Senhor. A outra coisa, irmãos, abandone aquilo que está errado e faça o que é certo. Versículo número 11. Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, deixe de fazer o que é errado, porque você já sabe, viu, meu irmão, minha irmã? Você que está aqui, você que está me ouvindo, que conhece o Senhor, que tem ouvido do Senhor, da palavra do Senhor, que lê a Bíblia. Porque quanto mais você vai conhecendo o Senhor e conhecendo as Escrituras, mais você vai se conhecendo. Você vai sendo transformado, renovado. E aí, nós precisamos fazer isso, irmãos. Abandonar aquilo que é errado e fazer aquilo que é certo. E eu não preciso de revelação extraordinária. A palavra de Deus nos revela isso. Ela nos mostra quando nós oramos e buscamos o Senhor. E nós não precisamos e nem devemos nos esconder. Nós somos nova criaturas. Não é isso que a Bíblia diz? Nós nascemos de novo. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus agora. Nós somos do Senhor. Nós recebemos nova vida. Então nós precisamos buscar isso do Senhor, para que Ele nos molde, transforme e mude a nossa vida. Outra coisa, troque a retaliação pela reconciliação. Lembra de que eu falei ainda há pouco? O problema não é o que você ouve ou o que dizem de você, é como você recebe. Como você administra isso no seu coração. E aí a palavra de Deus diz aqui, no versículo de número 9, para você não usar retaliação. Olha o que diz o versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nós somos reconciliados, somos chamados pelo Senhor, o amor de Deus nos alcançou, somos nova criatura. E agora nós precisamos evitar isso, irmãos. A nossa tendência é retalhar mesmo, é ou não é, irmãos? Alguém fala alguma coisa, você já quer devolver alguma coisa. Alguém falou mal de você, você quer falar mal dele. Eu disse aqui outro dia, irmãos, quando você souber que o Maxwell está falando de você mal, e você não conhece direito o Maxwell, permita usar você, Maxwell. É por causa dessa barba, entendeu? Tente descobrir tudo que você puder encontrar, e não é possível que não encontre alguma coisa de bom nele.
Ele falou mal de você e espalhou um monte de coisa que não é verdade. Machucou seu coração. Mas ele foi enganado, o coração dele é enganoso. Não sei o que disseram para ele. E aí ele fez isso. Ele não foi feliz. E aí o que você faz? Tente descobrir o máximo de coisas dele de bom. E aí começa a espalhar. Começa a falar bem dele para as pessoas. E principalmente aquelas pessoas que você sabe que não guarda segredo. Entendeu? Sempre tem aquelas pessoas que espalham mais fácil. Clinge. Soprar aqui, depois você acerta lá, tá? E aí você pega e fala dele. Bem. Vai chegar no ouvido dele. E aí ele vai parar e pensar assim, o que é isso? Eu estou detonando com o Joel. Estou falando um monte de bobagem aqui do Joel. E o Joel está falando bem de mim? Não, agora é com o Joel mesmo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Evite trocar o mal pelo mal. E a Bíblia até diz que quando alguém fizer mal para você, faça o bem para ele. Você vai ajuntar brasa sobre a sua cabeça. Então pratique o bem e faça o bem com intenção mesmo, irmãos. Eu quero fazer o bem para aquela pessoa. É isso que o texto está dizendo. Para que você tenha paz, ministre paz. E a Bíblia diz que você vai receber bênção. Bênção sobre a sua vida. Então faça isso, meu irmão. Troque a retaliação pela reconciliação. Ministre bênção, fale bem das pessoas com intenção mesmo de fazer o bem. Faça o bem sem esperar receber alguma coisa. A Bíblia não fala isso? Faça o bem sem esperar alguma coisa dela. Não faça o bem porque se você fizer vai receber. Por isso que a Bíblia diz que qual vantagem de você amar e dizer que ama quem ama você? Está tudo normal. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, que o ideal é ame quem te odeia. Aí você vai fazer diferença nessa terra. Lembram disso? Ame e abençoe aqueles que vos perseguem. Está escrito lá. Amar. Então, irmão, irmã, façam o bem sem olhar a quem, não é? Mas principalmente quem te faz o mal, ministre o bem. Abençoe sobre a vida, ministre bênção sobre a vida da pessoa. E por último, irmãos, aqui no versículo 12, eu não sei quanto tempo que você não faz mais isso. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Justos aqui, irmãos, não é justo no sentido de ser justo, porque justo só tem um, que é Deus. Justos aqui é o justificado no sangue de Jesus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Justos aqui é aqueles que foram declarados inocentes, mesmo sendo culpado. Mas o Senhor Jesus declara inocente, porque o sangue dele o lava e purifica de todo o pecado. Então ele declara justo. Estes são os justos. E a palavra está dizendo que esses que agora estão em Cristo, estes agora que foram justificados, estes agora que foram reconciliados, seus pecados perdoados, o texto está dizendo aqui, ó, os olhos do Senhor repousam sobre estes, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Por isso, quando nós falamos ainda há pouco sobre não retalhar, se alguém tiver que fazer alguma coisa contra alguém que está te maltratando e fazendo mal contra você, este é Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. A Bíblia diz, tenhais paz com todos. Se possível, é claro, tem gente que quer guerra, mas aí ele vai se ver com Deus. Nós vamos ministrar bênção, em palavra de bênção. E quando o texto fala aqui, a última coisa que eu quero destacar é, nós precisamos orar mais, irmãos. Eu não sei quantos aqui que já faz tempo que não faz isso.
Pastor, o senhor está falando com a igreja, que todo mundo é crente, que todo mundo ora. Não estou falando desta oração que às vezes você faz. Obrigado, Senhor, pelo pão, que almoço maravilhoso. Obrigado, Deus, pela janta. Obrigado, Senhor, pela minha família, não é? Obrigado, Senhor, por todos os benefícios, por todas as vezes. Não é essa oração que eu estou falando. É intercessão, é clamor, é súplica, é buscar o Senhor. O texto diz que é preciso que a gente ore, e ore mais, e ore com perseverança. Por esses, quem sabe, né? Que não estão sendo felizes em as suas atitudes, comportamento e palavras contra você. Que você já entendeu que agora a sua é de bênção. Mas você precisa orar por essas pessoas. Você precisa interceder por essas vidas. Você precisa interceder por esses que ainda não conhecem o Senhor. O texto diz aqui que eles vão receber o mal e não o bem. Porque eles estão praticando o que é mal. Nós temos a oportunidade, irmãos, de fazer o bem, de praticar o bem, de amar, de viver melhor. Esta é a palavra que eu queria deixar para nós nesta noite. Amém, irmãos? Digno é o Senhor de ser exaltado. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. Digno é o Senhor dos exércitos. A Ele pertence a honra, o poder e a glória.